Ricamente, em nome do Senhor Jesus, estamos mais um sacerdócio no lar, na certeza de que Deus está na sua vida. E hoje nós vamos falar a respeito do Espírito de Deus, o Espírito de conselho. Olha, o que é conselho? Né? Conselho, o que é conselho? Quando alguém te dá um conselho, quando alguém fala um conselho para você, o que significa isso? O que é? Conselho, podemos dizer assim, é um aviso que se dá a uma pessoa, né? Então, por exemplo, a pessoa está passando por um problema no trabalho e ela quer pedir as contas. Então, um amigo vai lá e lhe aconselha a não fazer isso. Ou seja, é um aviso, né, que é dado para aquela pessoa a fim de que ela não faça algo ou faça. Isso é um conselho. Quando está escrito lá em Isaías capítulo 11, versículo 2, que Deus enviaria o seu espírito e que seria um espírito de conselho, significa que esse espírito falaria conosco, estaria conosco, nos dirigiria, ou seja, ele nos ensinaria, ele nos daria conselhos. E aqui no Salmo capítulo 32, versículo 9, diz assim a palavra de Deus: Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Ora, pastor, o que significa isso? Significa o seguinte, que o desejo de Deus é nos instruir e nos ensinar. O que é instruir? Instruir, por exemplo, é o que eu estou fazendo aqui. Eu estou te instruindo. Instruir, o que é? Instruir é quando a professora vai na lousa e desenha lá a letra A, mostrando como que se faz a letra A, né? Sobe até o céu, desce até a terra e tem um tracinho no meio. Então isso é instruir. Agora, e ensinar? Ensinar é quando faz junto, faz com a pessoa. Então, você se lembra quando a professora então pegava a sua mão e desenhava com você a letra A? Então isso é ensinar. Instruir é explicar. E ensinar é fazer junto. É quando pega junto e faz. É isso que Deus quer. Ele quer nos instruir, Ele quer nos ensinar. Mas no versículo 10, no versículo 9, diz assim: Não sejas como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais, com freios e cabrestros, são dominados. De outra sorte, não te obedecem. Ou seja, o cavalo e a mula, elas não têm o quê? Entendimento. Adianta você conversar com um cavalo? Adianta você conversar com uma mula? Não. Então a Bíblia compara aquela pessoa que não aceita o ensinamento de Deus, aquela pessoa que não aceita a instrução, como um cavalo e como uma mula. O homem cavalo e a mulher a mula. Ou seja, que não tem entendimento. Você explica, ela não obedece. Você fala e ela não entende, porque o cavalo não entende o que se fala. A mula não entende o que se fala. Então o que precisa? Precisa colocar o cabresto, né? Você já viu aquele ferro que vai na boca do animal? Faz com que você leve ele aonde você quer. Você o domina por aquilo. Deus quer dizer que existem pessoas que não obedecem e que precisam de cabresto, precisam de freio, precisam de espora para poder obedecer. Enquanto ele quer instruir e ensinar alguns, outros ele precisa colocar o cabresto. O que é o cabresto, pastor? É a permissão que Deus tem, que Deus dá para aquela pessoa então passar provações. Estas provações é o cabresto que Deus permite que essa pessoa esteja usando. E eu te pergunto, o que você tem passado? Você tem estado na igreja, tem obedecido aos pastores, tem orado, tem buscado a palavra de Deus, tem jejuado, ou tem tido o seu próprio entendimento? Ou tem sido como um cavalo, ou tem sido como uma mula, né, que só dá coice, que apenas ofende as pessoas, que não quer saber dos conselhos, não quer saber de receber a palavra de Deus? Como você tem sido? A Bíblia diz ainda aqui: e sobre as minhas vistas te darei conselho, ou seja, sobre os olhos. Deus estará nos olhando e dando conselho. Como que Deus nos dará conselho? Como que através dos nossos olhos, dos olhos dele, ele nos dará conselho? Como? Através da palavra de Deus. Porque o que é cavalo, o que é mula,
busca conselho com os estranhos, busca conselho muitas vezes na internet, busca conselho na novela, né? Assistindo a novela, quer fazer igual, busca conselho com os amigos, com as amigas, contando só a parte dele, contando só a razão dele, omitindo a razão das outras pessoas. Então, o que a palavra de Deus nos revela aqui, o que ela nos traz à tona aqui, é que então aquelas pessoas que não buscam conselho de Deus, buscam conselho do mundo. Como que nós devemos buscar o conselho de Deus? Ouvindo a voz do Espírito Santo, porque ele é o Espírito do conselho. Mas como que nós vamos entender o que Deus tem para nós? Quando então você tem um tempo para ouvir a palavra de Deus. Quando você tem um tempo para estudar a palavra de Deus. Quando você tem um tempo para receber a palavra de Deus. No livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, fala sobre a palavra de Deus. E diz assim: toda escritura é inspirada por Deus. A palavra de Deus, ou seja, a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus, ou seja, foi Deus quem escreveu. Mas não foram homens, pastor, foram 40 homens, inspirados pelo Espírito Santo de Deus a escrever a Bíblia Sagrada. Durante 1.600 anos, por 40 lugares diferentes, a palavra de Deus foi escrita para nós. Isso mostra que foi Deus quem fez, porque ela se encaixa uma com a outra. 40 homens, por 40 lugares diferentes, por quase 1.600 anos. Isso significa o quê? Que foi Deus quem a escreveu, porque ela se encaixa perfeitamente, sem delongas. Então a Bíblia diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, ou seja, ela nos ensina, é útil para a repreensão, é útil para a correção, é útil para a educação. A palavra é útil para quê? Para nos repreender, para corrigir, para nos educar, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa palavra. Ou seja, Deus ele nos deixou a sua palavra para que nós pudéssemos então entender o que Deus tem para nossas vidas. Quando nós entendemos a palavra, buscamos a palavra, nós nos aceitamos, podemos dizer assim, nós aceitamos a instrução de Deus, aceitamos o ensinamento de Deus. E quem que vai fazer isso na nossa vida? O Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que vai falar através da palavra para nós. Olha o que Jesus disse aqui em João capítulo 14, versículo 25. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, ou seja, o conselheiro, né? O Espírito do conselho, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviar em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que tenho dito. Ou seja, Deus mesmo, através do seu Espírito, vai fazer você lembrar das palavras que você lê na Bíblia. É por isso que você tem que ter um tempo com Deus, meu amigo, minha amiga. Seja 10 minutos, seja 15 minutos, seja 20 minutos. Você deve pegar o seu celular ou uma música ou um rádio, colocar ali um louvor, um fundo musical, fazer a sua oração, principalmente de manhã. Pedir para Deus te abençoar, te dirigir, te guardar a sua vida. E então pegar a palavra de Deus e ler. Começa a ler por Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. E aí depois você vai intercalando com os livros do Antigo Testamento. Conforme você lê a palavra, essa palavra é revelada pelo Espírito Santo. Porque nós não podemos ficar com vocês 24 horas por dia. Né? Não existe como ficar com vocês 24 horas por dia. Então é necessário que vocês então venham ouvir a palavra de Deus e venham ler a palavra de Deus, para que o Espírito de Deus venha falar dentro do seu coração. Amém?
Vocês estão entendendo? É assim que deve ser feito. É assim que deve ser dito. Ou melhor, é assim que nós devemos fazer. Ouvir a palavra, ler a palavra e falar com Deus. Reserve um tempo de manhã para que o Espírito Santo fale com você. Ou você quer um cabresto. Ou você quer um freio. Quer uma aprovação? Porque se hoje você perguntar para a igreja, quem veio por amor? Poucas pessoas vão levantar a mão e vão dizer assim, eu vim por amor. A maioria das pessoas vieram pela dor. Ou seja, foi-lhe colocado um cabresto. E esse cabresto trouxe a pessoa para Jesus. Então, não seja assim. Não seja sem entendimento. Não seja burro. Não seja como um cavalo, como uma mula. Mas tenha um coração aberto para ser instruído, para ser ensinado e para ser guiado pela palavra de Deus. Tá certo? Deus abençoe você. E eu quero te lembrar que os nossos cultos são às quintas, às 19h30, domingo às 19 horas e dia 1º de julho nós temos a grande colheita. No sábado, dia 1º de julho, a grande colheita. Reserve essa data e esteja com a gente, com o seu sacerdócio. Vai ser uma bênção. Deus abençoe você. Até mais. Shalom. Tchau.